Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Atos capítulo 14, né? Paulo dando sequência à sua viagem. Ele estava em Perge, havia sido expulso, né, de lá por conta de uma revolta, né, incitada pelos judeus que não creram em Jesus, junto com as mulheres dos homens não judeus influentes da cidade e os próprios homens não judeus também de influência. E Paulo vai a Icônio, né? E a Icônio vai acontecer mais ou menos a mesma coisa que vai acontecendo na maioria das suas viagens, né? Paulo vai na sinagoga junto com Barnabé, prega, ganha judeus e ganha não judeus para Jesus, né? E aí, se ele não é colocado numa situação de se defender de violência, né? Se não há violência contra Paulo, ele permanece ali, né? E continua ali enfrentando os desafios que precisam ser enfrentados. E aí o Espírito Santo vai confirmando a palavra, né? Com sinais que vão seguindo eles ali. E eles vão se mostrando cada vez mais destemidos, prudentes também, né? Afinal de contas, eles estavam enfrentando algo pesado. E o único propósito deles era na divulgação do Evangelho, né? E aí, automaticamente, acontecia divisão. Deixa eu dizer algo para vocês. Quando vocês se colocam para fazer algo certo, há divisão. Sempre vai haver. Porque as pessoas não vão concordar com vocês. A gente vive hoje um momento, por exemplo, político no Brasil, onde há uma divisão. Há pessoas que concordam com o presidente, pessoas que não concordam com o presidente. E há uma divisão. Por quê? Porque alguém está fazendo o que é certo. Pode ser o presidente, pode ser o ex-presidente, não importa. Não é o nosso motivo aqui na discussão política. Mas sempre que você for colocar para fazer alguma coisa, vai haver divisão. Se você se levanta na igreja para fazer aquilo que é certo, haverá divisão contra você. Você será perseguido. Isso faz parte, né? Isso faz parte das coisas do evangelho. Nós vamos ver, inclusive, Paulo falando isso aí um pouco mais à frente. Bom, mas eles se colocam agora numa situação completamente nova, porque eles precisam pregar para pessoas que não conhecem Deus, que não tinham ideia do que era um Messias. Messias era uma condição da religião judaica, não era das demais religiões. Então, eles não sabiam o que era o Messias, não sabiam o que era Messias, por que servia Messias, não sabiam de nada disso. E agora você precisa pregar para esse povo, né? E quando Paulo executa o milagre ali do homem que não andava, do paralítico, as pessoas reconhecem o milagre, elas conseguem reconhecer a presença do milagre, mas automaticamente não conseguem distinguir quem é o autor do milagre, né? E acabam colocando isso, o efeito desse milagre, para falsos deuses, né? O milagre acaba não sendo atribuído para Deus. Eles não sabiam quem era um Deus. Inclusive, não sabiam também quem é o adversário, né? Porque lá os fariseus, eles, por exemplo, quando Jesus fez lá Mateus capítulo 12, versículo 24, quando Jesus opera ali o milagre, eles dizem, não, foi pela mão de Satanás que ele fez isso. Não, os gentios que estavam ali não conheciam, não sabiam quem era. Então, o que eles fizeram? Colocaram o milagre em Paulo, né? E definiram Paulo e Barnabé como Zeus e Hermes, dos deuses gregos, né? E aí, qual foi a solução que Paulo vai dar? Paulo, um homem extremamente inteligente, primeiro ele vai identificar Deus para eles. Olha, Deus é aquele que é fonte das bênçãos que vocês recebem, a chuva, né, as coisas que a natureza coloca aí, tudo isso aí foi pela mão de Deus. Deus criou todas essas coisas, então Deus tem o controle de todas essas coisas. Segundo, indicar que pelo fato de Deus ter feito todas as coisas, esse é o motivo para ele ser adorado. É a esse Deus que deve ser servido. Um terceiro ponto, observar que o tempo dos gentios andarem de qualquer jeito, sem se preocupar em fazer aquilo que é certo, sem se preocupar com as leis e os mandamentos do Senhor, já havia passado. Eles já não têm mais essa liberdade de andar como eles querem, né? Miqueias capítulo 4, versículo 5. E a conclusão é que eles também precisam voltar para Deus, né? É necessário voltar para Deus. Mas há uma nova confusão, e aí a Bíblia relata que os judeus incrédulos vão apedrejar Paulo até quase a morte, tá?
Não se está claro, tá? Não se está bem definido no texto original se de fato eles apedrejaram Paulo até a morte, tá? E aí nesse caso ele vai ressuscitar dos mortos, né? Ou se apenas pensavam que ele tinha morrido. E nesse caso vai existir também um milagre, porque ninguém que é apedrejado, gente, até quase a morte, se levanta e entra na cidade, né? E por que Paulo entrou na cidade de novo? Para mostrar que ele não se fez intimidado, aquilo não intimidaria ele, não impediria ele de cumprir a missão dele de levar o evangelho. Certamente, claro, no dia seguinte ele vai embora, mas ele vai por conta própria, né? Então ele supera o medo, supera tudo e vai, tá? Bom, e aí ele vai voltando pelas cidades por onde ele passou, né? E inclusive nas cidades onde ele foi perseguido, tá? E isso mostra um princípio de um trabalho de acompanhamento que serve até de referência para a gente. Porque o que acontece? Eles passam novamente nessas igrejas, né? E eles vão fortalecer espiritualmente os novos discípulos. Então eles voltam ali, fortalecem os novos discípulos, né? Instam eles, né? Orientam eles agora, olha, já que vocês estão sendo fortalecidos, né? Agora vocês vão fazer o quê? Se apegar mais na fé, na fidelidade para com Deus, né? E advertir os discípulos que eles deixaram ali de que podia se esperar dificuldades, né? Podia se esperar dificuldades, mas o reino de Deus é conquistado dessa forma, né? E então vale a pena suportar qualquer coisa pelo reino, né? E aí eles vão designar anciãos, tá? Para manter as orientações, né, da congregação, para dar liderança mesmo, né, para essas congregações, né? E nada melhor do que os anciãos que já têm uma história de vida, uma experiência, né? Bom, e aí nós vemos também de que forma que eles vão fazendo isso dentro das igrejas, né? Então, por exemplo, a gente vai levar em consideração o capítulo 13 e o capítulo 14, né? Para você delegar tarefas a uma pessoa dentro da igreja, né? Um modelo de ordem para isso, primeiro você encontrar pessoas dispostas a fazer, né? Segundo, pessoas que relatem à congregação aquilo que acontece, aquilo que está acontecendo, né? Os detalhes dos acontecimentos. Um terceiro, depois de ser relatado, que a igreja dê glória a Deus por aquilo que aconteceu, né? E enfatizar que o mais importante nesses casos aí é Deus, né? Então, Deus seja louvado, Deus seja bendito. Bom, e aí Barnabé e Paulo voltam novamente a Antioquia, né? E é interessante que se você for fazer um caminho, Antioquia era a igreja base de Paulo, na minha opinião. Porque olha só, capítulo 11, versículo 26, né? Diz que Paulo e Barnabé passaram ali 1 ano em Antioquia. Aí eles vão sair da cidade, ali no capítulo 11, versículo 30, né? No capítulo 12, versículo 25, eles já estão voltando para lá novamente. No 13:4 eles saem de lá novamente, né? E voltam outra vez, né? E eles saem de lá novamente para poder comparecer lá à conferência em Jerusalém, capítulo 15, versículo 2. Vão retornar juntos para Antioquia no capítulo 15, versículo 22, mas saem separadamente mais à frente no capítulo 15, versículo 36 a 40. Paulo ainda volta mais uma vez e fica lá por um período, capítulo 18, versículo 22 a 23, isso também é relatado em Gálatas 2, versículo 11. Então, Antioquia sempre foi uma boa base, e Antioquia era uma cidade muito grande, né? E uma cidade basicamente gentílica também. Amém? Não é à toa que a igreja de Antioquia tinha um poder muito grande dentro da igreja antiga, né? Dos primórdios aí da igreja católica. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Shalom.